Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal aponta que aumentou a sensação de insegurança dentro das escolas de gestão compartilhada, as chamadas escolas cívico-militares. De acordo com a pesquisa, em 2019, a sensação de insegurança era de 11,18% entre os professores, 10,2% entre os estudantes e 1,25% entre os demais servidores. Em 2022, esses números cresceram para 11,47% entre professores, 19,15% entre estudantes e 3,45% entre os demais servidores. Para a doutora em Educação e professora da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, a presença de militares dentro das escolas é incompatível com os princípios da educação. Quando você leva a questão da militarização para dentro das escolas, você está levando princípios e regras de uma área que é incompatível com a área da educação, que é a questão dos militares. Então, a educação que pressupõe exatamente essa relação horizontal, essa relação de diálogo, ela fica impedida de se desenvolver e a escola, ao invés de seguir os princípios e as normativas e as regras do campo da educação, termina seguindo as normativas das áreas dos militares. Ela fica funcionando mais ou menos na lógica de um quartel e não na lógica de uma escola. E como a escola não é quartel, os estudantes não são soldados, os conflitos são inerentes à própria lógica da militarização. Outro dado da pesquisa apontou uma percepção de piora nas escolas, inclusive entre os próprios militares. Em 2019, 2,33% dos militares acreditavam que as escolas ficaram piores com a gestão compartilhada. Entre os estudantes, 17,48% tinham a mesma opinião. Em 2022, esse número saltou para 33% entre os militares e 25,5% entre os estudantes. Os profissionais da área de segurança são profissionais que deveriam estar fazendo a segurança na sociedade como um todo para que a escola pudesse funcionar de forma mais livre a partir da sua especificidade. Quando eles vão para dentro da escola com essas normas fechadas e hierarquizadas, isso por si só já causa uma sensação de estranhamento e uma perspectiva de violência. Eles vão levar regras que os alunos não estão acostumados e não precisam ser submetidos, porque os processos educativos não precisam dessas regras, né? Eles vão impor aos estudantes normativas incondizentes ou incompatíveis com ser criança e com ser adolescente, e isso vai gerando a questão dos conflitos e, consequentemente, da violência, né? E conflitos que não são dialogados, porque a lógica da polícia é de que os estudantes, os adolescentes e as adolescentes precisam obedecer às ordens que eles estão dando, independente se essas ordens fazem sentido ou não para o ambiente educativo. Em julho, o Ministério da Educação decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um dos principais projetos da gestão de Jair Bolsonaro. No entanto, o governo do DF decidiu prosseguir com as escolas de gestão compartilhada, mesmo que a militarização não tenha melhorado o desempenho escolar. Atualmente, 16 escolas funcionam nesse formato. O deputado distrital Gabriel Magno observa. As escolas que passaram pelo processo de militarização, todas elas aqui no DF, estão localizadas nas periferias, né, do Distrito Federal, de locais de maior vulnerabilidade social. E essa concentração demonstra também que o projeto é uma tentativa de disciplinar os corpos pobres, periféricos, né, torná-los sujeitos passivos e obedientes. Então é uma política que vai na contramão de uma educação livre, democrática, plural, né, como defendida, preconizada pelo nosso patrão da educação, Paulo Freire, e por isso que é tão importante a decisão do governo Lula e do MEC de acabar com esse programa, né? Infelizmente, o governador Ibanez foi na contramão da ciência, dos dados e da própria garantia do direito fundamental à educação e manteve essa decisão infeliz de continuar esse programa aqui. A violência, que obviamente é um problema da sociedade, ela também está na escola, e a gente precisa combatê-la de fato, mas não é com mais violência, é com mais educação, com mais democracia, com mais direito e, fundamentalmente, com mais investimento. O que nós estamos precisando, na verdade,
é fazer com que as nossas escolas sejam cada vez mais escolas e cada vez menos prisões. E essas prisões sejam pelas escolas militarizadas, pelos artefatos de suposta segurança que estão dentro das escolas, mas também pelos currículos cada vez mais fechados e cada vez mais vinculados ao não debate dos temas que atravessam a nossa realidade.